Sem ter muito o que comemorar, o Clube Paraizense, fundado em 15 de outubro de 1938 por um grupo de paraizenses, entre eles Zezé Amaral, Anfilóquio Campos do Amaral, Luiz Pimenta Neves, João do Carmo Machado, não imaginavam que o mais tradicional clube social da nossa cidade fosse se perder no tempo. Glamouroso até os anos 80, de lá para cá se tornou reduto de alguns aproveitadores. Na sua época de grandes presidentes, o Clube Paraizense era respeitado e admirado. Possuía um salão nobre, com escadarias de mármore e suas estátuas, local onde a sociedade paraizense brindava grandes festas de formatura, audições de piano, onde as debutantes eram apresentadas à sociedade. Este era o salão nobre do Clube Paraizense. Por aqui, nós tínhamos audições de piano, onde as debutantes se preparavam para descer para o grande baile. Era o salão que tinha tudo em mármore, cortinas de veludo, piano que tinha piano de caudas. Os lustres eram todos de cristais. Hoje aqui, infelizmente, a visão que nós temos é essa. Isto é o que sobrou do Clube Paraizense de São Sebastião do Paraíso. Hoje, apenas cadeiras empilhadas. No lugar dos lustres de cristal, lâmpadas soltas, lustres de lata. A escada foi mudada de local. No lugar do mármore, uma velha escada de cimento rústico pintado de preto e com um portão no meio. Mas não é só o salão que foi destruído. Em junho de 1971, o Clube Paraizense ganhou a primeira quadra coberta da região, na administração do presidente Dr. Odair Pimenta. Com o então moderno piso de Paviflex para a época, a nata do salonismo paraizense jogou partidas memoráveis, grandes decisões. O carnaval era considerado um dos melhores de todo o interior. O salão era todo enfeitado. Na quadra também aconteceram grandes bailes do nosso carnaval. Com o tempo o clube foi crescendo e outras pessoas foram pegando a diretoria, a presidência, e tivemos grandes bailes de debutantes, de Páscoa, de aniversário do clube, aniversário da cidade. Então, houveram grandes eventos no clube que ficaram na história da sociedade paraizense. Na época não existia tanto assim a televisão, então os artistas eram contratados e vinham fazer sua apresentação no baile. Como aqui vieram Nelson Gonçalves, Jair Rodrigues. O mais importante que eu julgo foi a Clara Nunes. No auge de sua carreira, ela veio se apresentar aqui com shows de canhões de luzes, que naquela época começaram a surgir. Depois veio a Ângela Maria, com aquela sua imponência toda, que na época ela estava no auge, e outros artistas mais que vieram. Nomes também lembrados como dos originais do samba, que trouxe o saudoso humorista dos Trapalhões, Mussum. Táxi! Táxi! Olha, dona, que a senhora passe bem, que nossa paz aí dê uma boa noite para as senhoras e que essa menina, quando nascer, ela seja muito feliz, tenha saúde, tenha putucu, tenha gordo, assim. Isso. Por que o senhor acha que vai ser menina, hein? Eu acho não, dona, eu tenho certeza. Porque se fosse homem, eu duvido que ele aguentava ficar 9 meses com a senhora. A apresentadora Márcia de Windsor, entre outros tantos que faziam a alegria dos sócios, que dançavam com alegria e muito romantismo. Infelizmente, a quadra também foi deteriorada pelo tempo e hoje o que se vê, pela falta de zelo, são pisos quebrados, vidros quebrados, paredes com rachaduras, vestiários sem condições de uso, uma falta de respeito com tantos homens de bem, sérios, que deram sua grande contribuição na construção deste patrimônio municipal e que foram destruídos
Durante anos, até o meio da década de 1980, o Clube Paraizense era o maior clube de São Sebastião do Paraíso e um dos principais de toda a região. Aqui, grande parte da nossa sociedade viveram grandes momentos, momentos históricos, bailes de debutantes, grandes shows e, claro, futebol. Esta foi a primeira quadra coberta de toda a região. Hoje, o Clube Paraizense vive apenas de lembranças e num estado deplorável. Depois de travar uma luta na justiça, um grupo de ex-presidentes e sócios remidos do clube conseguiram reaver o patrimônio do nosso Clube Paraizense. Mas a situação do Clube Paraizense pode estar mudando. A nova diretoria pretende resgatar a estrutura deste que é, sem dúvida, o mais tradicional aqui de São Sebastião do Paraíso. Quem sabe nós poderemos ter ainda aqui grandes eventos, como nos anos passados. O Clube Paraizense foi criado por um grupo de pessoas tradicionais de Paraíso em outubro de 1938. Naquela época existia a Liga, existia uma instituição italiana também. Aí esse clube veio a formar um clube social para os encontros das pessoas, para a realização de bailes. Então foi criado por um grupo seleto de pessoas, como o doutor Anfilófio Campos do Amaral, o doutor Luiz Pimenta Neves, o Alfredo Serra Júnior, e Mário Tonzar e outras pessoas. Essas pessoas construíram o clube para proporcionar encontros da sociedade. E foi muito importante a criação do Clube Paraizense. O ex-presidente do Clube Paraizense é agora o responsável para tentar dar novos rumos para este clube, para este patrimônio da cidade. Com o tempo, o clube foi crescendo e outras pessoas foram pegando a diretoria, a presidência, e tivemos grandes bailes de debutantes, de Páscoa, de aniversário do clube, aniversário da cidade. Então, houveram grandes eventos no clube que ficaram na história da sociedade paraizense. O clube teve todo o seu patrimônio dilapidado. Parte de seu terreno, ao lado da quadra, foi vendido e o dinheiro nunca apareceu. Um clube de campo foi comprado e hoje já não pertence mais ao Clube Paraizense. Foi vendido. O clube teve excelentes presidentes, como o Dr. Dair, Zezé Amaral, o Ney, o Gabriel e outros. Depois, com o advento do Ouro Verde, o clube deu uma queda, mas é uma queda insignificante na época. E depois de uns 20 anos para cá, o clube caiu em mãos de pessoas que trabalhavam menos e ele ficou ocioso e ficou inoperante. Então, o clube perdeu a sua característica, a sua sociedade e virou um ponto de aluguel de lojas. Então, hoje nós assumimos a presidência do clube, depois de uns 20 anos, mais ou menos, e estamos recuperando o clube. Nós pretendemos fazer voltar aquele clube social que nós tínhamos e, quem sabe, nós podemos reverter o quadro, fazendo que o clube seja bem frequentado de novo. Porque o salão dele é muito bonito, excelente, tem uma quadra coberta que foi construída no tempo do Dr. Odair Pimenta, que é muito boa até hoje, mas precisa ser recuperada, porque ela está completamente dilapidada. O que foi referência regional, local de lazer das famílias paraizenses e seus jovens, foi esquecido no tempo, mas agora aumentam as chances de voltar com os bons tempos. Pelo menos, nosso patrimônio voltou a estar em boas mãos e, com a ajuda de antigos e dos novos sócios, o Clube Paraizense possa voltar a ser a sua tradicional finalidade, ser a casa da sociedade paraizense.
O clube tem um quadro de sócios patrimoniais remidos que gira em torno de 400 sócios. Então, nós já recuperamos, reintegramos esses sócios no quadro social e pretendemos modificar os títulos, fazer tudo novamente, e para que essas pessoas tenham o seu título e o seu valor. Mas é muito complicado isso, porque nós não temos nenhum relatório, nem nada. Agora que nós estamos levantando o quadro social. E tenho certeza que nós vamos recuperar tudo isso. Bem, nós pegamos o clube o ano passado, no final do ano passado, é um grupo que nós estamos muito solidários. O clube não tem mais nada dentro, não tem um móvel praticamente, só aquelas mesinhas, cadeiras de madeiras em estados já velhos. Então, aos poucos, nós estamos mobilizando o clube. E dívidas, existem várias dívidas, porque é preciso recuperar o clube. E tem umas dívidas que vieram de outras diretorias que nós estamos acertando. E a renda do clube, que são oriundas das lojas, agora que estão sendo recebidas pela tesouraria do clube. Isto é que vai fazer com que nós possamos recuperar o clube, embora hajam dívidas grandes que, aos poucos, quem sabe, nós acertaremos tudo. Fica a nossa torcida e ajuda, se possível, neste processo de reinício, de resgate de um local que foi parte da nossa história e hoje não passa de um clube, ou um shopping, ou ainda um depósito de lojas que tomou toda a fachada do tradicional clube paraizense.